como a luta pelo projeto Tarifa Zero que foi o estopim de tudo que está acontecendo no país hoje e explicar um pouco o que é esse projeto. Né? Eu não vou me alongar mais, passar a palavra para o Marcelo e agradecer desde já a presença. Debate de manhã cedo é sempre uma coisa difícil para todo mundo, né? Para quem assiste, para quem vai falar, porque nós não acordamos direito. Mas enfim, eu tive até alguma dificuldade de conseguir me organizar para vir hoje, porque nós estamos em meio a uma jornada de lutas, né? Eu acho que o Brasil todo está vivendo um momento histórico, importante. Eu acho que essa é a quarta principal onda de movimentos de massa, desde pelo menos o final dos anos 70 no Brasil. Nós tivemos aí em 1979 o movimento do ABC, o movimento grevista, que acabou ensejando na formação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores. Nós tivemos em 1984 o movimento das diretas já, que foi um movimento importante, decisivo para derrubar o regime da ditadura militar. Nós tivemos em 1992 o movimento de impeachment do presidente, né? Foi uma situação de crise da nova república que se resolveu de maneira institucional, né? A queda do Collor foi o primeiro grande momento de crise da nova república. E depois de 21 anos nós temos aí um outro movimento de massas que pode ser considerado o segundo grande momento de crise da nova república, de crise institucional mesmo. E que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que essa semana se configura como uma semana de arrefecimento das manifestações. Não sei se vocês concordam comigo, mas a tendência parece que agora é uma queda dessa onda de manifestação, muito embora a gente ainda tenha focos aí bastante tensos, né, de acirramento. Belo Horizonte é um deles. Né? Ontem à noite parece que a situação lá estava bastante tensa, teve gente que caiu de um viaduto, ficou gravemente ferida. Então nós ainda estamos observando aí o que está acontecendo. E fazer qualquer tipo de palestra numa situação como essa, no calor dos acontecimentos, é sempre um problema, né? Porque a gente está correndo o risco de não conseguir ter digerido ainda adequadamente a conjuntura, né? Não conseguir entender exatamente o que acontece. Talvez a grande diferença mais importante desse momento em relação aos outros três que eu situei, 79, 84 e 92, é que naqueles outros três momentos existiam objetivos claros, né? Existia uma unidade que permitiu sair desses momentos um legado muito claro. Né? Eu falei em 79, aqueles movimentos do ABC acabaram ensejando um tipo de organização específica que nós não tínhamos até então. O próprio Partido dos Trabalhadores, a CUT, que acabou se tornando uma das grandes forças políticas do Brasil, que hoje é inclusive muito contestada nas ruas. A de 84, as diretas já, a de 92, o Fora Collor, e agora uma difusão enorme, né, de bandeiras e de reivindicações, e uma disputa política muito intensa pelo legado ou pela narrativa vitoriosa desse processo. A gente vê que tem várias forças políticas da sociedade se organizando e disputando os rumos desse movimento. Né? Se vocês perguntarem às pessoas que estão nas ruas se elas são contra o que elas são, vocês vão encontrar uma série de respostas. Né? Contra a corrupção, contra os gastos na Copa, contra a opressão, etc. Agora, se você perguntar a essas pessoas a favor do que elas são exatamente, você vai encontrar uma dificuldade. Né? Ou vocês estão lutando para que projeto? Qual é o legado que vocês pretendem tirar disso? Né? E dizer que é um Brasil melhor, vamos concordar entre nós, que é uma coisa bastante genérica. Né? Não tem um escopo ideológico definido. Né? Então é um momento confuso, é um momento importante, mas é um momento confuso. E o movimento Passe Livre teve alguma responsabilidade sobre esse processo, na medida em que foi o movimento Passe Livre de São Paulo, no dia 6 de junho, que começou a convocar as manifestações contra o aumento das tarifas. Diga-se de passagens, manifestações
manifestações ordinárias, rotineiras, que o Movimento Passe Livre convoca todos os anos contra o aumento de tarifas. Vocês acompanham isso em Florianópolis, acompanham isso em várias cidades, mas que foram o estopim desse processo mais amplo, né? Acho que o dia 13 de junho é um dia decisivo, né? Portanto, 6, 7 dias depois da primeira manifestação, porque o dia 13 de junho é um dia em que a Polícia Militar de São Paulo faz uma repressão violentíssima ao movimento, né? Inclusive ferindo vários jornalistas, né? Pelas redes sociais se divulga amplamente, né? aquela repressão, mais de 150 detidos, enfim, várias cenas de violência policial, e esse processo acaba criando uma certa comoção nacional e até internacional, e a partir do dia 13 de junho a gente vê também um descolamento ou uma alteração da linha editorial dos grandes meios de comunicação, né? Nós tínhamos uma postura até então, e depois do dia 13 uma postura diferente. Acho que a fala do Arnaldo Jabor é emblemática, né? Quem pôde acompanhar, né? Amigos, eu errei. E todos os grandes meios de comunicação a partir de então passam a ter uma postura até de convocar as manifestações, né? Quem teve a oportunidade de ver a capa do Diário Catarinense do dia 20, último, é uma coisa surreal, né? Uma coisa de outro mundo, né? Uma foto inteira de um senhor com seu filho. Esse senhor, em tese, teria participado da Novembrada em Florianópolis em 1979 e estaria levando o filho dele para a manifestação do dia 20, né? Que foi aquela manifestação esotérica, catártica e histórica, talvez a maior manifestação de rua da história de Florianópolis. Aquele senhor, o apelido dele é Moranga, tá? E se ele participou da Novembrada, só se for de dentro do Palácio do Governo, porque era da assessoria do Bornhausen, né? Então, é uma coisa de outro mundo, né? O TC convocou a manifestação do dia 20, né? E isso eu estou falando em escala micro, né? Porque vocês viram também em escala macro a postura dos grandes meios de comunicação, fazendo questão de dizer que os atos de vandalismo eram atos isolados, que as manifestações eram pacíficas. E esse processo foi um processo muito interessante, porque foi um processo que demonstrou que as forças políticas que se representam nos grandes meios de comunicação tinham interesse também em colocar as suas pautas ou a sua própria agenda política dentro das reivindicações do movimento. Não dá para dizer que a luta contra a PEC 37 é originária desse movimento, quer dizer, está na gênese desse movimento, porque as pessoas estavam em casa revoltadas contra a PEC 37 e de repente encontraram nesse movimento de massas uma possibilidade de barrar isso. Não, isso foi uma agenda política que foi imputada ao movimento e foi abraçada. Como tantas outras, né? Então acho que eu estou fazendo esse desenho para que a gente consiga entender que esse cenário é um cenário em disputa, né? E o legado ou a narrativa histórica desse processo, que é uma coisa em construção, não está definida, também é um processo em disputa. Nós estamos vivendo exatamente isso nesse momento, né? Bom, minha formação é historiador, né? Eu estou aqui para fazer uma análise histórica e mais fundamentalmente pela minha participação no movimento Passe Livre, como militante, né? Então, essa é uma fala política. Não pretendo fazer uma discussão acadêmica sobre o legado que está colocado, mas gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o nascimento do movimento Passe Livre e as reivindicações que o movimento Passe Livre defende, entre elas a tarifa zero, né? Tarifa zero e Passe Livre são nomes fantasia, ok? Poderíamos arranjar qualquer outro nome, a questão é a essência da proposta propriamente dita. Em 2004 nós tivemos dois momentos históricos importantes em Florianópolis, 2004 e 2005, que acabaram ajudando inclusive a formação do Passe Livre Nacional. Imagino que a maior parte de vocês conhece esses eventos, né, as revoltas da Catraca, onde nós tínhamos dimensão clara do significado histórico daquele movimento. Em 2004 nós barramos o aumento das tarifas por conta da mobilização popular. Em 2005 novamente isso aconteceu.
O sucesso dessas manifestações ou dessa jornada de lutas acabou ensejando a construção de uma organização nacional que foi fundada em janeiro de 2005 no Fórum Social Mundial, que é o Movimento Passe Livre, né, o MPL. Foi fundado em janeiro de 2005, inicialmente sob a bandeira do Passe Livre, né, Passe Livre para estudantes, etc., mas que depois aprofundou o debate sobre o direito à cidade, em especial, e acabou criando a ideia, ou assimilando a ideia de tarifa zero no transporte coletivo, a tarifa zero como um instrumento ou um direito transversal que permite o acesso às demais conquistas concentradas na cidade. A leitura fundamental que dá base para isso é a seguinte: hoje nós temos mais de 50% da população mundial vivendo em cidades. No Brasil esse processo é ainda mais significativo. Hoje nós temos 85% da população vivendo em centros urbanos. E isso é uma coisa relativamente simples de entender. As cidades são, por excelência, os locais que concentram as grandes conquistas da humanidade. As conquistas tecnológicas, científicas, de saúde, de lazer, de educação. A cidade é onde concentra isso. E as pessoas procuram essas conquistas. Mas à medida que as pessoas não têm acesso a essas conquistas, porque também as cidades crescem de maneira periférica, se estendem, o transporte coletivo e os instrumentos para chegar a essas conquistas passam a ser fundamentais. Então, o transporte coletivo ele é a primeira etapa da venda da força de trabalho, é o primeiro instrumento que garante o acesso a essas conquistas, é o primeiro instrumento que garante o acesso à educação, à saúde, etc. e tal. Veja, nós não estamos falando só das pessoas que têm condições de comprar automóveis. Tá? Hoje isso é uma política incentivada, inclusive, pelo Estado Nacional. Mas nós estamos falando de setores que não estão dentro da universidade. Nós estamos falando de gente que utiliza o transporte não por prazer ou por qualquer coisa do gênero, mas pela mais absoluta necessidade. Elas precisam do transporte para poder vender a sua força de trabalho, para poder produzir, para poder fazer com que os seus filhos cheguem na escola, etc. Para essas pessoas, o transporte coletivo é fundamental. E o que nós estamos propondo é que o transporte coletivo seja visto como um serviço público essencial, exatamente como a saúde e a educação. Portanto, talvez eu frustre alguns de vocês, eu não estou fazendo uma discussão sobre a viabilidade econômica da tarifa zero do Passe Livre. Porque para mim não interessa se a saúde é viável economicamente, não interessa se a educação pública é viável economicamente. Isso é uma questão de conquista histórica. A luta dos trabalhadores organizados ao longo dos últimos 300 anos permitiu que nós tivéssemos educação pública e saúde pública. Essa é a discussão de fundo. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive existe hoje um projeto de emenda constitucional que infelizmente a Globo não pautou, se tivesse pautado talvez a gente tivesse avançado mais, é a PEC 90, que é defendida pela Luísa Erundina, propõe que o transporte seja colocado na Constituição de 88 como direito social, assim como a saúde e a educação. A ideia é que se o transporte coletivo é essa primeira ferramenta que garante transversalmente o acesso aos demais direitos fundamentais, ele também deve ser visto como um serviço público essencial e ele também deve ser organizado sob a lógica do interesse social e coletivo e não da garantia dos lucros de grupos econômicos que eventualmente explorem esse serviço. Nós podemos até pensar em ter uma economia mista nesse segmento, como a gente tem na saúde, como tem na educação. Quer dizer, se a pessoa não tem condições de colocar o seu filho numa escola privada, talvez ela gostaria, mas não tem condições, ela tem a educação pública assegurada pelo Estado. Se ela não tem condições de ter um plano de saúde e botar os seus filhos ou ela mesma naquele plano de saúde, ela tem a saúde pública, o SUS, Sistema Único de Saúde, assegurado pelo Estado. No caso do transporte, não. Se a pessoa não tiver condições de viabilizar a sua ida por um transporte individual, ou não tiver condições de arcar com o custo da tarifa, a pessoa não pode ter acesso a essas conquistas. Então, o que nós estamos tentando fazer é uma reflexão sobre o transporte também como um direito essencial. Essa é a discussão de fundo
pano de fundo para que a gente entenda esse debate que o movimento Passe Livre faz. Bom, eu acho que essa última jornada de lutas, para concluir, não deixar vocês com muito sono como eu estou, a última jornada de lutas acho que foi muito importante em termos de conquistas reais para o movimento. Nós nunca tivemos uma coisa nessa dimensão no Brasil, de mais de 50 cidades derrubarem o preço das tarifas, sendo elas 14 capitais. Há uma decisão do governo federal de desonerar uma série de impostos federais que incidem sobre o transporte. Essa é uma decisão duvidosa, né, porque você abrir mão de arrecadação federal para não mexer no lucro dos empresários do transporte não é a melhor saída, quer dizer, é uma saída paliativa, né, resolve, arrefece, deixa os ânimos um pouco mais arrefecidos, quer dizer, as pessoas conquistam coisas objetivas, mas nós não mexemos na questão de fundo que está colocada. A questão de fundo que está colocada, do ponto de vista do movimento, é que o regime de concessão privada para a exploração do transporte coletivo, ele não serve e não resolve uma equação fundamental, que é a seguinte. Por um lado, nós temos uma categoria de motoristas e cobradores extremamente organizada no Brasil, e sobretudo em Florianópolis, e que luta ano a ano para conseguir melhorar suas condições de trabalho. Vale dizer que nos últimos 10 anos, os motoristas e cobradores de Florianópolis reduziram a sua jornada de trabalho de 8 horas para 6 horas e 20, e estão querendo reduzir para 6 horas. Tem o segundo melhor acordo salarial do Brasil, em Florianópolis. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, existe um movimento de usuários de transporte coletivo que hoje é bastante organizado no Brasil. O movimento Passe Livre é uma das referências desse segmento, e que luta para derrubar a tarifa, que luta para melhorar as condições de acesso ao transporte coletivo. Então, esse é um segundo elemento. E um terceiro elemento é você ter grupos de empresários que exploram o transporte para fazer lucro mediante a cobrança de tarifa e aumentar cada vez mais suas margens de lucro. Então, esses são 3 elementos que não permitem que essa equação feche. Alguém vai precisar ficar de fora desse processo, né? Eu acho que a grande conquista das jornadas de luta de 2004 e 2005 em Florianópolis não foram a redução das tarifas propriamente, aquilo foi importante, mas a grande conquista do ponto de vista histórico, ou seja, aquilo que tem permanência, aquilo que tem significado histórico, é ter colocado na cena, na discussão política, um ator que até então não aparecia, que era o usuário do transporte coletivo. E os prefeitos que se sucederam depois daquele processo, nunca mais conseguiram aumentar a tarifa sem pensar no componente político, que é externo à questão simplesmente econômica. Que é se nós vamos ter manifestações que podem eventualmente ou não criar uma situação política insustentável que não permita o aumento da tarifa. Por isso que se vocês forem propor em economias mais avançadas algum capitalista, escuta companheiro não capitalista, escuta meu amigo, vamos fazer uma empresa de transporte coletivo, ele vai querer montar uma empresa de prego, de chiclete, de parafuso, mas não vai querer montar uma empresa de transporte coletivo. Porque há muitos componentes políticos influenciando, por exemplo, o preço que ele gostaria de dar ao seu produto final. Então, o que nós estamos tentando fazer é retirar esse, que é um serviço público essencial, de uma relação simplesmente de mercado. Essa é a discussão de fundo que está colocada. Porque quando a gente está falando de direito, nós não podemos, direito não combina com a ação de transporte. O que eu acho só é que mais capitalismo não resolverá o problema específico do transporte coletivo. Né? Eu não estou dizendo que a etapa histórica que nós estamos vivendo não seja a etapa do capitalismo, tá? Eu acho até que a etapa histórica no Brasil é do desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo. E não existe possibilidade de resolver
as profundas desigualdades sociais no Brasil sem a gente ter a tese de dividir as riquezas, né? Não queremos compartilhar a miséria. Mas a discussão que está sendo feita é que direito e serviço público essencial não é mercadoria. Essa é a discussão que está colocada e que o movimento Passe Livre traz. Eu sei que vocês devem estar, imagino, né, talvez esteja equivocado, querendo falar, enfim, compartilhar, a ideia é que seja um debate. Então, vou ficando por aqui e acho que a gente conversando pode também tirar algumas dúvidas, divergir, compartilhar, enfim, ajudar a construir outras visões sobre isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo, pela fala. Bom, está aberto para perguntas, colocações. Não sei se acho que pode fazer uma cada um, e se tiver muita gente para perguntar, a gente faz em bloco. Não sei, quem quiser. Está aberto o microfone. Não? Ninguém? Eu posso falar? Depois a gente trocar, eu queria saber como que, desculpa a minha ignorância, mas como funcionaria a municipalização no transporte? Como é que seria esse projeto? Como que funcionaria? A municipalização do transporte, assim como o Passe Livre, eu esqueci de dizer isso, não é uma invenção nossa, tá? Nós não criamos isso. Passe Livre é uma reivindicação do movimento estudantil no Brasil desde pelo menos o final dos anos 80, especialmente o movimento estudantil ligado ao Rio de Janeiro. No final dos anos 80, 87, 88, o governador do Rio de Janeiro era o Leonel Brizola, teve um movimento muito forte, que inclusive conquistou o Passe Livre lá. E a municipalização foi um nome fantasia, criado por um engenheiro chamado Lúcio Gregory, que era secretário de transportes em São Paulo do governo da Luiza Erundina. A Luiza Erundina foi prefeita em São Paulo num contexto político bastante singular. Nós estamos falando de um PT que era o PT da década de 80, não é o PT que nós conhecemos hoje. Nós estamos falando de uma mulher nordestina em São Paulo que foi eleita sem segundo turno, porque na época não existia segundo turno, com 30% dos votos. Né? Enfrentou Maluf, enfrentou Quercia. Então, de cada 10 paulistanos, 7 não votaram na Luiza Erundina. Então ela governou com uma situação conjuntural bastante difícil. E o Lúcio Gregory era um engenheiro, está vivo, contribui inclusive para o movimento Passe Livre, uma pessoa muito lúcida, e ele simplesmente começou a refletir o seguinte: se é um serviço público essencial, assim como a retirada do lixo assim como a iluminação pública por que é o único serviço público que é pago no momento da sua utilização? Nós não estamos dizendo que o transporte coletivo vai ser de graça, tá? Ou que não tem custo. Seria uma idiotice dizer isso, certo? Ele continua tendo custo. Tem os insumos, tem o custo da mão de obra, tem uma série de custos que compõem o custo geral. O que nós estamos discutindo é por que ele é o único serviço público essencial que é pago no momento da sua utilização. Não nos ocorre a ideia de a cada poste de luz que a gente for passar, a gente tem que botar uma moedinha de 5 centavos para iluminar os meus próximos 30 metros de caminhada. Ou a cada vez que alguém vai retirar o lixo na nossa casa, chegue lá o lixeiro, uma balança de precisão, uma tabela dizendo, olha, o custo para retirar o lixo é R$ 3,36, o quilo deu R$1,2 kg, você vai te dar o troco e tal, né? Por isso que esses serviços são pagos de maneira indireta. Então a municipalização, na realidade, e a tarifa zero era, primeiro, uma proposta de cobrar de maneira indireta o transporte coletivo. Não cobrar no momento da sua utilização. Segundo, discutir com a sociedade quem verdadeiramente se beneficia do funcionamento regular do transporte coletivo na cidade. Temos que refletir sobre isso. Vamos pensar, quando tem greve de motoristas e cobradores, quem é o primeiro segmento da cidade a começar a gritar e dizer, tem que parar com isso? Então, quem é? Lojista, CDL, a CIF. Não são os primeiros? Bom, então, talvez esses segmentos sejam os segmentos que são mais afetados com uma paralisação de transporte. E se são os mais afetados, são
também os que mais se beneficiam do funcionamento regular. Por quê? Porque é o transporte coletivo que garante a chegada da sua mão de obra todos os dias aos grandes meios de circulação, de produção de mercadoria. Então o que nós estamos discutindo é o seguinte, vamos conversar sobre quem se beneficia da utilização regular do transporte coletivo, vamos conversar sobre qual é a contribuição desses setores para o funcionamento regular. Interessa para a pessoa que está andando de carro, tranquilamente, sozinha no seu automóvel, que não tenha tantos carros na via, que tenha mais gente dentro dos ônibus? Interessa, né? Talvez essas pessoas tenham que contribuir mais com o transporte coletivo. Porque quem está utilizando o transporte coletivo, no final das contas, está ajudando a cidade. Agora, eu só vou utilizar o transporte coletivo se o transporte coletivo for atraente, se o transporte coletivo for barato, de preferência gratuito, se o transporte coletivo for bom, de qualidade, se eu estiver andando num pau velho, né? Quer dizer, é preciso... Agora, isso tem custo, né? Então, a discussão é quem paga o custo. A municipalização foi uma figura que ele encontrou em São Paulo para não estatizar o transporte coletivo. O que ele estava fazendo? Para eu ter educação pública, a gente está num espaço público, aqui nós temos educação pública. Agora, o Estado não precisa produzir essas carteiras aqui, essas cadeiras, certo? Isso é comprado de uma empresa privada que produz, né? Assim como esse microfone, assim como essa mesa. O que ele estava dizendo era o seguinte, eu não preciso comprar ônibus e ter funcionários públicos para fazer um transporte coletivo público. Eu posso fretar o transporte de uma empresa que me ofereça o ônibus limpinho de manhã cedo, com um tanque cheio de diesel e 2 postos de trabalho, ele ocupando um motorista e um auxiliar de bordo, porque não ia ser um cobrador, porque a tarifa ia ser 0. Mas era importante ter um auxiliar de bordo para evitar que tivesse crimes dentro do ônibus, assédio a mulheres, né, porque a gente sabe que em situações em que os cobradores são tirados, aumenta o índice de assaltos, aumenta o índice de assédio a mulheres. É importante ter uma pessoa para ajudar a dar orientação, né? Dizer, olha, o ponto que a senhora desce, então é aquele lá, o que o senhor desce é esse, etc. Então ele construiu um regime que não era um regime de estatização. Por quê? Porque não era um regime que a prefeitura era dona daqueles ônibus ou os funcionários que estavam trabalhando fossem funcionários públicos. Mas eles fretavam isso de empresas públicas, né? E a partir do momento que ele fretava, a decisão política sobre por onde os ônibus circulam, qual será o preço cobrado na tarifa, ou se terá algum preço cobrado na tarifa, ou se esse dinheiro do custo do transporte será pago integralmente pelo Estado, essa era uma decisão eminentemente política, era uma decisão deles. Então, a municipalização é um nome fantasia, mas era um nome para diferenciar a lógica de estatização. Ele não estava propondo estatizar, como a gente conhece o termo, o serviço de transporte. Tá? Então, a ideia é essa. Eu não sei te dizer se a municipalização seria a forma apropriada aqui, até porque eu acho que é um nome que a gente pode criar, né? Não precisa ser necessariamente. Existe, por exemplo, a última edital de licitação do transporte de Florianópolis, que foi lançado no ano passado, depois retirado, o secretário de transporte era o João Batista, ele falava em 4 tipos de concessão. Uma delas era uma concessão que flertava com a ideia de municipalização, que ele chamou de concessão patrocinada. Um nome fantasia também que ele inventou, concessão patrocinada. Que ele determinava por onde circulava o ônibus e qual era o preço, e ele subsidiava o custo da tarifa, né? O problema é que ele não definia um fundo municipal de transportes, que seria esse fundo que cobraria ou taxaria determinados setores da sociedade para poder custear o preço da tarifa, né? Eu acho que essa é a discussão de redistribuição dos tributos na cidade, é a discussão de fundo que está colocada, né? Porque no final das contas, eu digo a vocês, o transporte coletivo, hoje, o custo das tarifas. E o CETUF é que organiza as linhas também hoje, tá? No próximo edital de licitação, o prefeito César Souza disse que não vai ser assim, diz que as linhas vão ser loteadas e que eles vão apresentar as linhas, eles a prefeitura. Agora, o que é o CETUF? O CETUF é a Secretaria de Transporte Urbano de Florianópolis? Nossa, o CETUF não é a Secretaria de Transporte Urbano de Florianópolis. O CETUF é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis. Eles próprios se fiscalizam. Eles próprios apresentam a planilha para a prefeitura. Então é esculhambação, né? Então quando a gente fala em ter o controle político, é que o poder público seja responsável por isso.
Essa seria a forma mista de organização. Não estou falando em estatização nesse caso específico. A municipalização garante que exista uma empresa de transporte, é um direito, o cara pode fazer camisetas ou o cara pode ter uma empresa de transportes. Eu, no lugar deles, faria camisetas, porque eles dizem que estão com um prejuízo mensal de R$1 milhão. Eu não manteria um prejuízo mensal de R$1 milhão, certo? Eu venderia café aqui no CSE, não é? Mas eles dizem que isso. Agora, na planilha que eles apresentam, somem algumas coisas interessantes, né? Some remuneração de diretores, some lucro. Não dá para acreditar que os caras sejam filantropos, né? Então, assim, o controle político, nesse caso da municipalização, passa por ser a Secretaria de Transportes que tem o custo da planilha, exatamente, do controle da planilha, por ser a Secretaria Municipal de Transportes ou a Prefeitura que determina por onde vão as linhas e quais são os horários de ônibus. As iniciais, o Edson e o companheiro ali atrás que estão se apresentando. Guilherme. Eu concordo com os dois no geral, acho que o Edson faz uma avaliação muito correta. Eu acho que, inclusive, uma parte considerável dessa demanda reprimida que nós tínhamos nesses últimos 20 anos, essa ânsia de se manifestar que acabou aparecendo nas ruas nos últimos 15 dias, é em parte pelas condições dos serviços públicos no Brasil. Né? Eu vi um texto muito interessante do Paul Singer, dizendo o seguinte: olha, o governo federal, nesses últimos 10 anos, que teve pequenas conquistas econômicas e sociais, sobretudo teve uma situação de emprego que nós não tínhamos até então, só que as pessoas não vivem simplesmente dos seus empregos, né? E ele já alertava isso há bastante tempo, que a tendência é que esse segmento em algum momento se manifestasse pela melhoria dos serviços públicos, né? Porque a gente sabe que o serviço de transporte, por exemplo, voltando ao tema originário, é um serviço muito ruim, né? Um serviço de baixa qualidade. E eu não estou falando de Florianópolis propriamente, tá? O serviço de transporte, do ponto de vista de qualidade em Florianópolis, está longe de ser um dos piores do Brasil. Tá? Se vocês forem a Belém, se vocês forem a Fortaleza, né? Estou falando dessas cidades porque eu fui a essas cidades. O serviço de transporte é ainda pior, assim, a qualidade propriamente dos ônibus é muito ruim. Isso acontece com outros serviços essenciais. Né? Então eu concordo. Eu acho que a discussão propriamente da qualidade é uma coisa importante. E hoje nós temos um nível de tecnologia que pode ser apropriado pelo sistema de transporte, que permite sonhar com coisas não muito distantes e que ajudariam muito na organização do transporte. Por exemplo, não é de outro mundo pensar que nos pontos de ônibus nós tenhamos telas de LED com ônibus que tem um GPS e você chegando no ponto de ônibus você sabe exatamente onde está a sua linha e quanto tempo ele demora para chegar. Ou até você possa pegar essa informação através do seu celular, né, em quantos minutos ele vai demorar para chegar ali. Eu acho que ontem eu participei inclusive de um debate na Rádio UDESC com alguns professores da UDESC, um professor da UFSC, professor de História da UDESC, e o professor de História está dizendo o seguinte: olha, o movimento Passe Livre talvez saia desse processo com uma responsabilidade maior, que eu acho que é parte do que você está dizendo, de ampliar o seu horizonte de debate, de dar um salto qualitativo nesse horizonte, de discutir os direitos de uma maneira geral. Talvez seja uma necessidade, inclusive, de outras pessoas se apropriarem do movimento e trazer essas pautas, né? Eu acho que o movimento Passe Livre se coloca como um instrumento de luta e sem donos, ok? O movimento Passe Livre não é um movimento partidário, o movimento Passe Livre não é um movimento fechado, e é um movimento social. Né? Os movimentos sociais eu acho que tem que ter essa característica mesmo, tá? Independente do fato de que alguns dos seus participantes tenham vinculação. Sobre o caso específico da Hercílio Luz, aí eu acho que tem uma questão de estudo de engenharia. É preciso verificar qual que é a capacidade real da Hercílio Luz
usar para a região metropolitana, desde que a gente tenha consórcios das prefeituras que estão envolvidas, né? Então, através dos consórcios, a gente pode entrar em impostos que são de nível estadual, tá? Eu não sei se os pardais são de nível municipal, tá? Eu tenho a impressão que, aí eu não sei, se são, eu acho que pode ser. O Zona Azul com certeza é. A Zona Azul é usada há muito tempo em tese, para filantropia, não confundo com pilantropia, e eu acho que esse é um segmento importante que a gente precisa discutir, porque no centro da cidade as pessoas ocuparam o centro de automóveis. Aliás, se vocês sabem disso melhor do que eu, se a gente andar um pouquinho por fora, o campus da universidade está ocupado por automóveis, né? E os polos geradores de tráfego também são outro segmento importante para serem taxados numa perspectiva de constituição de um fundo municipal de transportes. É preciso pensar qual é o impacto que um empreendimento do tipo Shopping Iguatemi causou no trânsito do Santa Mônica e discutir se não é o caso deles contribuírem, colaborarem com o sistema de transportes da cidade, né? Agora, para isso precisa ter também vontade política e entendimento por parte dos gestores públicos nesse sentido. O IPTU progressivo, eu acho que é um fator importante também, na perspectiva de quem tem mais condições pague mais, quem tem menos pague menos, né? O meu sogro é pequeno empresário, né? Microempresário. A minha esposa é microempresária também, né? Tem uma loja de roupas. E eu, inclusive, incitei eles a fazer uma pesquisa com os contadores deles para fazer uma avaliação se era possível, enquanto precisaria dobrar o IPTU, enquanto precisaria aumentar o IPTU deles, e se isso valeria a pena caso eles não precisassem mais pagar o transporte coletivo dos seus funcionários. Eles, depois de quase 30 dias, chegaram à seguinte conclusão: olha, se dobrar o IPTU das duas lojas, e isentar os meus funcionários, eu ter que pagar o vale transporte dos meus funcionários, as coisas se equilibram. Com uma diferença fundamental: os meus funcionários vão ter mais dinheiro em casa, no seu orçamento, vão ter transporte gratuito para chegar no comércio e gastar esse dinheiro aquecendo a economia. E por fim, a moça colocou uma crítica que eu acho que é bastante válida à MPL e à questão da tarifa zero. Agora, não vamos introjetar a ideia de que necessariamente o que é serviço público é ruim. Não vamos introjetar essa ideia, né? Você falou do transporte em Nova York, né? O transporte em Nova York não é gratuito, mas ele é fortemente subsidiado, né? Existe transporte coletivo gratuito no Brasil, em algumas cidades pequenas, né? Agudos tem transporte gratuito, Porto Real, no Rio de Janeiro, tem transporte gratuito, eu fui lá ver o transporte deles, né? E em algumas cidades europeias importantes. Assim, é porque as cidades europeias ou são capitais ou nem sempre são cidades grandes, né, importantes, diferente de outras cidades na Ásia, por exemplo, né? Mas Hasselt, na Bélgica, né? E também um transporte de boa qualidade. Então, assim, eu acho que é uma preocupação, tá? Nós não temos garantia, a lógica de que o que é público necessariamente é ruim. Mas temos alguns exemplos de coisas públicas dessa qualidade. Vamos, para não ir muito longe, vamos pensar no próprio transporte de Florianópolis. Por conta da redução das tarifas em 2004 e 2005, então nós temos um serviço privado que reduziu a qualidade para garantir o equilíbrio econômico-financeiro, né? Eu acho que se a gente pensar em termos de transporte coletivo, não com o objetivo de lucrar, talvez a gente consiga pensar em termos de qualidade. E aí eu acho que é uma pauta importante, inclusive, para colocar no outro movimento Passe Livre. Nós queremos a tarifa 0,5, mas nós queremos ônibus de qualidade, nós queremos sistemas de tecnologia integrados ao transporte, nós queremos GPS nos ônibus, nós queremos chegar nos pontos e ter qualidade, poder sentar. Porque eu me recordo que esses bancos que são 2 ferros, né, aquilo é horroroso, aquilo foi colocado nos pontos de ônibus para mendigos não dormirem, né? Quer dizer, a gente tem que ficar sentado num negócio que é pavoroso esperando o ônibus, porque tem uma lógica na cidade que aquilo não serve. Ué, não é mais fácil fazer um abrigo? Quantos abrigos existem em Florianópolis para pessoas que estão em situação de moradores de rua? É isso. Acho que você quer perguntar também.
início o passe livre não seria gratuito, a gente pagaria através de imposto. Se a batalha do movimento do passe livre focasse principalmente em abrir o mercado de transporte, permitindo outras empresas surgirem no mercado, você não acha que diminuiria o preço, aumentaria a eficiência e ainda teria grande aceitação da população de suportar uma ideia dessa? Porque o que eu li da nova licitação que eles vão fazer, vai ser uma empresa só que vai cuidar de toda a Florianópolis. Então ele vai poder fazer o que quiser com eficiência baixa e não vai ter outra empresa para concorrer contra essa. Qual seria a sua opinião sobre isso? Ah, sim, também. Esse é outro tema. Vimos justamente financiamento de milícias, da polícia militar e de grupos, que podemos dizer, de alguma maneira terroristas, que iam para a favela e que dominavam a favela economicamente, que vendiam o gato net. Tipo, quem viu Tropa de Elite 2 sabe como é que funciona. Esses grupos criminosos, eles se organizam quando não tem nenhum tipo de regulamentação aí. Mas o mais bizarro é que o Estado, ele se beneficia dessa posição porque são esses grupos criminosos que garantem a votação nos lugares mais pobres para eles. O Sérgio Cabral da Paz é puramente isso. Assim, o Estado, isso não é contra o Estado, isso é fora do Estado, a favor do Estado. Entende? Algum tipo de essa alimentação do mercado, nenhum tipo de regulamentação, acho que ela está aberta uma para isso. regulamentação mínima para garantir critérios, até não ter um monopólio ou controlar o mercado. Eu entendo, mas é que é só para não achar que não vai ter nenhum tipo de Estado ali. Não, isso também está sendo tópico, você achar vai ser, os empresários vão ser tudo bonzinho. A gente tem vários monopólios se deixar fazer assim, né? Vários cartéis são criados se não tiver nenhuma regulamentação. Sim, mas um livre mercado... Estou dando um exemplo concreto de como mais ou menos funcionou quando tentaram acabar com o... Eu queria saber a opinião do MPL, o que eles têm de concreto sobre a regulamentação do transporte. Se eles acham que o transporte tem que ser completamente regulamentado. Porque, por exemplo, se eu tiver meu carro agora e quiser dar uma tona para uma pessoa e pedir para ela em troca R$2, eu não posso. Mas é considerado legal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Vou começar por aí. Eu acho que você não só pode, como você deve dar carona. Agora, se você vai cobrar alguma coisa por isso, aí é uma questão sua. Ninguém vai fiscalizar isso, entende? Eu acho que nós estamos exagerando na tinta aí, né? Acho que ele quis dizer que em outros lugares tem um serviço de carona pago pela internet. Aí isso seria legal. Sim, sim. Bom, acho que entrando numa profundidade do debate diferente agora. Ricardo, eu acho que a concorrência serviria para fazer parafuso, para fazer ar-condicionado, para qualquer outro segmento do mercado. Para esse especificamente não. Aí eu discordo. E aí eu acho que tem um componente ideológico de fundo, né? Que talvez a gente divirja, né? Na minha avaliação, o serviço público essencial não é mercadoria. Eu acho que no caso específico do transporte, não adianta ter injeção de capitalismo para resolver a correlação. Não é colocando mais empresas de transporte coletivo. O Fernando dá um exemplo, né? Mas no caso específico, inclusive, do edital de licitação de Florianópolis, tem uma coisinha implícita, não é uma empresa, né? Na realidade, vai ser um consórcio de empresas. O que as empresas vão fazer de Florianópolis é montar um consórcio delas mesmas para ter um CNPJ e dizer que elas estão fazendo a concorrência, né? Eu acho que não vai resolver dessa forma. Aliás, tenho convicção que não vai resolver dessa forma, né? Se o movimento Passe Livre defende isso, o movimento Passe Livre tem basicamente duas posições, uma majoritária e uma minoritária. A majoritária é a posição que defende a municipalização do transporte, que seria uma situação mista, tá? Que é aquilo que eu falei para a moça no começo, para a Juliane no começo, né? Eu acho que nós temos condição de fretar, e aí não precisa ser necessariamente das empresas que estão aqui, mas nós temos condição de fretar, nós podemos fazer através das empresas que ofereçam melhor fretamento, com menor custo. E aí nós estamos falando de uma coisa complicada, porque aí nós estamos falando de Nenê Constantino, né? Quem que é o principal dono de
empresas de transporte coletivo no Brasil hoje? É um senhor chamado Nenê Constantino, que, entre outras coisas, é acusado de ter matado seu genro, que é um dos acionistas majoritários da Gol. Ele é o dono de uma das maiores frotas de ônibus do Brasil hoje. Provavelmente, se a prefeitura abre um edital de licitação para fretar ônibus, talvez eles apareçam com a possibilidade de oferecer. Eles fizeram isso em São Paulo nos anos 90, quando teve o regime de municipalização. E eles tinham condições de aparecer com 700 ônibus de um dia para o outro, pintado nas cores que a prefeitura queria, porque a municipalização disse o seguinte: olha, daqui para frente não vai ter mais esse negócio de empresa tal, nós queremos todos os ônibus brancos com uma faixa vermelha no meio, escrito Prefeitura Municipal de São Paulo. Tudo bem, o Lúcio Greber conta isso, o Nenê Constantino falando, tudo bem, seu Lúcio, em uma semana nós estamos botando 700 ônibus aí pintadinhos como o senhor gostaria. É uma possibilidade, nós não estamos eliminando, inclusive, as empresas de transporte coletivo nessa perspectiva. Tá? E existe uma posição que hoje é minoritária, que seria a posição de estatização do transporte. Ouro, com uma televisãozinha, com ar-condicionado, e te cobra R$ 5,50. E se você quiser utilizar aqui, não é um direito seu. Pode ser. Eu acho que é possível. É uma economia desse tipo, é possível. Mas aí, veja, aí você está garantindo que tem o serviço público gratuito também para quem não tem interesse em pagar ou não pode pagar. Né? Que é como no caso da educação e da saúde, como eu disse anteriormente. Daí por isso essa a minha ideia de focar em algo que a população e a sociedade ajudaria, que seria uma liberação nos meios de transporte, na licitação de transporte. Porque muita gente entende que o transporte passe livre não vai ser gratuito. A gente vai ter que aumentar os impostos para conseguir garantir isso. E as pessoas não querem mais impostos. Então eu não sei se as pessoas... popular, ter apoio das pessoas, será que não seria... Eu não sei se as pessoas não querem mais impostos, tá? Eu não sei. Eu acho que quem está dizendo isso, se você pegar assim, os países nórdicos, se você pegar a Suíça, se você pegar os Estados Unidos, são países que têm impostos altos. Agora você tem retorno do Estado. Né? E é engraçado porque esses países recomendam para o terceiro mundo ou para os países subdesenvolvidos um Estado mínimo. Né? Para vocês sim, mas para eles não. Para eles você tem injeção do Estado na economia, você tem controle, você tem reposição de serviços públicos pelo Estado. Né? Então, assim, o que eu acho não é que a gente pague necessariamente pouco imposto. Né? Eu acho assim, quem paga mais imposto no Brasil é quem não deveria. Eu quero ver a taxação das grandes fortunas. Esses segmentos têm que pagar mais impostos. Né? Talvez nós paguemos menos impostos. Né? Talvez nós estamos aqui, ou os nossos pais, né? Ou as pessoas mais pobres pagam impostos. Né? Então, eu acho que tem que fazer essa diferenciação, é importante. Agora, eu acho que essa etapa que você está propondo, ela só pode ser sucedida por uma etapa de democratização do transporte que passa por transformar o transporte público num serviço público essencial. Num transporte público de verdade. Né? Então, acho que depois de se constituir um regime desse tipo, vamos falar aqui numa espécie de SUS do transporte, aí talvez a gente pudesse pensar em empresas privadas que exploram o transporte como uma forma de economia mista, e não uma coisa precedendo a outra, porque senão nós nunca vamos chegar nessa etapa, nunca vamos chegar nessa consciência. Eu inclusive, acho muito legal o Edson ter lembrado que foi aprovada a PEC 90, porque eu acho que o contexto que se tem no Brasil hoje, nós estamos mais próximos disso, é o contexto de entendimento do transporte como um direito social e, portanto, como serviço público essencial, estratégico ao funcionamento da cidade e que, portanto, deverá ser público e gratuito. Se depois da gente estabelecer essa etapa, através de forças políticas que pressionem na perspectiva de ter um transporte também como mercadoria, aí é a disputa. Eu, como militante de esquerda que sou, minha corrente filosófica e ideológica é o comunismo, né, não escondo isso de ninguém, eu sou contra pensar no transporte como uma mercadoria. Né? Então, por isso que eu divirjo de ti nesse caso específico. Para o nosso momento histórico específico, eu acho que a concorrência serve para muitos segmentos. Né? Por exemplo, se nós não estivéssemos falando de um serviço público essencial. Então, só para pontuar que eu acho que a gente diverge de fundo, né? Diverge de questões de oferecer naquele produto que eu estou oferecendo, né? Está determinado por variantes políticas, né? Quer dizer, eu acho que o meu transporte tem... Eu vou vender camiseta, né, cara? Eu vou fazer lanche aqui no CSE, entende? Tem questões que devem ser pensadas sobre a ótica do interesse social, né? E não sobre o interesse do equilíbrio econômico-financeiro ou do lucro de determinados setores, né? Eu acho que é isso. O transporte... A
traz é essa. Transporte coletivo é serviço público essencial. Transporte coletivo é uma ferramenta para garantir o acesso àquele conjunto de conquistas da humanidade que se concentram nas cidades. E o crescimento das cidades fez com que as cidades se tornassem espaços espraiados, grandes. Portanto, era fundamental que o transporte coletivo, que as ferramentas de deslocamento funcionassem para que as pessoas chegassem a esses equipamentos públicos, né? Esse é o contexto de cidades que a gente vive. Se isso não for democratizado, a cidade não é democratizada. As pessoas não têm acesso a essas conquistas que estão concentradas na cidade. Então, talvez essa seja a principal mensagem da discussão. E essa mensagem é de fundo político. Essa mensagem não é de fundo técnico. Essa mensagem e isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque isso enseja ações de tipo fascista, intolerantes, né? As nossas, eu queria concluir com 31 anos de idade, embora pareça mais. A nossa geração cresceu vivendo a democracia. Essa é a história recentíssima do Brasil. A história da nossa república é uma história de ditaduras. A gente teve um pequeno período de democracia um pouco antes do Estado Novo. Nós tivemos um pequeno período de democracia ali, logo depois do Estado Novo, até 64, né? Cheque, Jânio Quadros, João Goulart. E depois nós tivemos esse período de democracia de 84 para cá. Nós temos que tomar muito cuidado para não ter retrocesso nas coisas que a gente faz, né? O que está em defesa hoje, o que está em discussão hoje é a defesa das nossas instituições democráticas, para que a gente possa continuar debatendo, por exemplo, questões sobre economia, entende? Porque, caso contrário, possivelmente eu estaria preso, torturado, talvez morto, assim como aconteceu com familiares meus. Meu bisavô foi assassinado pela ditadura militar em 1976, o meu avô foi preso e torturado, o meu pai foi clandestino, eu só pude ter direito a meu nome de verdade em 1996. Então, a defesa dessas conquistas é fundamental. Tá? Eu acho que é isso que está colocado hoje, e independente das nossas divergências de fundo que eventualmente a gente tem, eu acho que debatê-las é fundamental. Foram dois momentos importantes da história de Florianópolis. Nós vivíamos um contexto ruim da organização do transporte em Florianópolis, ainda vivemos, né? Na realidade vivemos no Brasil, em Florianópolis em particular, porque a partir de 1996 nós temos uma situação de estabilização da moeda nacional, né? Índices de inflação menores do que a gente via até então, com o Plano Real. 94. E, no entanto, o preço do transporte coletivo tinha aumentado quase 300% nesse período, né? Muito acima de qualquer ganho salarial de qualquer categoria de trabalhadores. Aliado a isso, nós tínhamos uma mudança radical na estrutura, na organização do transporte na cidade. Vocês devem se recordar que 2003 é o ano da implementação do Sistema Integrado de Transportes. O Sistema Integrado de Transportes ele provoca uma mudança significativa na forma como as pessoas se deslocam pela cidade, né? Os tempos de deslocamento aumentaram bastante, a forma como as pessoas estavam acostumadas, o local em que as pessoas se encontravam, etc., também tinha sido alterado. E tudo isso consistia num conjunto de condições objetivas que faziam com que as pessoas estivessem insatisfeitas com o transporte. Por outro lado, nós tínhamos um conjunto de questões subjetivas que, num dado momento, confluíram com essas questões objetivas e permitiram que a cidade vivesse um momento histórico como a Revolta da Catraca. Nessas condições subjetivas, vale lembrar a Revolta do Buzu, em Salvador, que foi um movimento de massas importante também na cidade de Salvador, capital da Bahia, contra o aumento da tarifa de transportes. As lutas pelo passe livre em Florianópolis, que ainda que de maneira difusa já estavam acontecendo pelo menos desde 2000. Né? Então tudo isso criava um cenário político instável, e quando a prefeita Angela Min, à época, anunciou um aumento de tarifa na faixa de 28%, criou-se as condições materiais para que aquele movimento acontecesse. Né?
E nenhum de nós, na realidade, tinha dimensão, embora alguns hoje em dia